Bem-vindo ao Pod Matera. Eu sou Priscila Guerra, sou médica, né? Tenho especialização em geriatria, cuidado paliativo e oncogeriatria, mas o que me define mesmo é ser apaixonada pelo envelhecimento. Eu tenho a honra de estar aqui com duas grandes médicas. Germana, se apresente, por favor. Oi, pessoal, eu sou Germana Unis, sou médica, clínica, paliativista e integrante do Instituto Matera. E Bárbara, fale sobre você. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com duas médicas que eu admiro e que tenho o prazer de trabalhar todos os dias. Eu sou Bárbara Gasal, geriatra, especialista em neuropsiquiatria geriátrica. Sou apaixonada pela saúde cerebral, pela área do envelhecimento e pela longevidade saudável. E tenho muito orgulho de estar aqui hoje falando sobre esse assunto. Perfeito. A gente sabe, né, que assim, o que que aconteceu na última década, né? A gente tem vivido um momento de explosão, né, no tempo de vida, a estimativa de vida, né, da população mundial e brasileira tem crescido assustadoramente, né? Assim, a gente está aprendendo a envelhecer, né? Hoje é muito comum a gente ter no consultório pacientes acima de 80 anos, 80, 100. Eu tenho alguns centenários. Então, e é importante a gente olhar não só para esse envelhecimento, mas uma forma de envelhecimento da melhor maneira possível, né? Hoje tem uma nova tendência que é a gente falar sobre longevidade saudável. E aí, nada mais justo do que a gente chamar alguém que tem essa capacidade, né, de entender o envelhecimento e todas as suas nuances e até as suas dores. Bárbara, o que que a gente pode falar sobre envelhecimento? Gê, você tinha uma pergunta importante aí para fazer. Pois Vamos lá. é, recentemente quarentei e quer saber o que a gente pode pensar sobre qual o momento que a gente começa a envelhecer. Eu acho que tem alguns marcos, né, das idades que geram bastante expectativas, algumas mudanças certamente no amadurecimento e na cabeça, mas de fato o que a gente consegue considerar sobre tempo de envelhecimento? 40, 50, 60 anos? É engraçado que muitas pessoas acham que a gente envelhece quando a gente completa 60 anos, que teoricamente é quando a gente passa a ser idoso. Mas com 40 anos a gente começa a ter sinais físicos que o corpo está envelhecendo, né? Então, com 40 anos, 30 anos, as nossas células já começam a mudar de forma biológica, a gente já começa a envelhecer a partir dos 30 a 40 anos. Mas não quer dizer que a gente é velho com essa idade. Então vamos lá. O envelhecimento ele é um processo contínuo. É um contínuo que acontece ao longo da vida. Então a gente tem que passar a olhar para a longevidade dessa forma. Se eu estou envelhecendo ao longo da minha vida, eu tenho que me preparar para envelhecer ao longo da vida. Então eu tenho que construir isso. Então talvez a pergunta não seja quando a gente começa a envelhecer, mas quando a gente começa a se preparar para envelhecer bem. Acho que esse mindset tem que mudar nesse sentido. Não, perfeito. Perfeito. E assim, o que que a gente considera um envelhecimento saudável? Porque a gente está aprendendo a envelhecer agora, né? Obviamente que a expectativa de vida está aumentando e a gente tem tentado entender esse envelhecimento. Então, o que que a gente considera hoje como envelhecimento saudável, Gabi? Envelhecer bem não depende só de genética, não depende só de um fator, né? São vários pilares que a gente constrói ao longo da vida. Então, a gente tem que pensar na nossa saúde como reserva de saúde. Então, o que a gente pode falar sobre esses pilares baseado nessas reservas de saúde? Primeira coisa, assim, né? Acho que todo mundo sabe, mas vou ter que falar aqui: cuidar do corpo, né? Alimentação saudável, sono de qualidade, é, controlar os fatores, né, de risco metabólicos, cardiovasculares, são pressão, colesterol, glicose. A gente tem que ter isso em mente, que cuidar do corpo é essencial. Segundo ponto, também, que acho que muitas pessoas sabem, mas eu vou ter que falar, cuidar do cérebro, cuidar da cabeça. Então, ler, fazer cursos, ter hobbies, se movimentar, aprender coisas novas. A gente tem que criar uma reserva cognitiva para que a gente possa proteger a nossa saúde cerebral no envelhecimento. Terceiro pilar, que eu acho que às vezes as pessoas negligenciam um pouco, ter vínculos, né? Então, ter amigos, ter uma rede de apoio, casamento. Então, ter parceiros, ter pessoas ao longo da sua vida que te estimulem a ter esses vínculos faz muita diferença. Outro pilar é sentido de vida, propósito, né? Se sentir pertencente e ter um sentido, seja um projeto pessoal, um projeto de família, o que for. Você tem que ter um propósito naquilo que você está construindo ao longo da sua vida. E, obviamente, cuidar da sua saúde de forma preventiva. Fazer um acompanhamento médico regular, ir num geriatra, né? E se prevenir para que não deixar acontecer, né? Tentar anteceder os fatores de risco, né? Procurar os fatores de risco para que a gente possa prevenir doenças e não deixar chegar até elas.
É. Perfeito. Eu acho que é muito interessante, né, como a gente acaba sempre retornando à necessidade de olhar o humano em toda a sua completude, e que não basta a gente olhar um único cenário da nossa vida, se a gente não cuidar do todo, a gente não consegue cuidar dessa nossa grande casa, né. É muito Exatamente. além das questões Eu acho físicas. que a nossa visão sobre o envelhecimento tem que começar daí, a gente tem que começar a querer envelhecer bem a partir dos 30, 40, 50 anos. E tudo bem se a partir dos 60 mudei minha cabeça, quero ter um envelhecimento saudável, quero viver até meus 100 anos com qualidade. Também dá tempo. A gente pode começar a ter mudança do estilo de vida a partir de 60 anos. Isso faz diferença. É a nossa sorte que o nosso corpo ele consegue ter essa adaptação. E a gente consegue ganhar anos de vida com qualidade, mudando a nossa cabeça a partir dos 60 anos também. Foi bom Tá? você falar isso. Ontem eu tive uma experiência no consultório, eu quero uma paciente idosa, ela já tem um câncer avançado, e a gente estava falando sobre exercício físico. E estava estimulando ela a prática do exercício, e ela me olhou com uma cara do tipo, não, mas ainda dá tempo ainda? Eu falei, mas a gente está vivo. Enquanto a gente tem vida, a gente precisa Exatamente. seguir praticando aquilo. Óbvio que cada organismo e cada pessoa respeitando as suas limitações e o seu máximo, mas fazendo com que esse corpo responda sempre da melhor forma, a despeito daquilo que a gente está vivendo e da idade que a Sim, gente tem. claro. Claro que se com 30, 40 anos você já tem um hábito de fazer exercício físico, é muito mais fácil você cultivar esse hábito na velhice. Agora, se você tem 60 anos, nunca fez nada e quer mudar, dá tempo, mas você precisa. O seu esforço vai ser um pouquinho maior, porque você não tem aquele hábito. Mas Sim. dá tempo e a gente está aqui para isso, para ajudar, né? Eu falo muito que a gente, né, um paciente chega no consultório, não faz atividade física, eu falo, tem que fazer atividade física. É fácil falar. Mas a Claro, gente precisa entender como a gente vai ajudar aquele paciente a incorporar isso na sua rotina, porque falar é muito fácil. com Então, certeza. acho que a gente tem que entender o valor, o sentido daquilo na vida da pessoa e ter ali jogo de cintura, né? Olha, eu levo meu neto no clube tal dia. Então, por que quando você leva o seu neto, você não pode fazer uma atividade, uma caminhada, aproveita a academia do clube? Então, você tem que saber, né, interpretar, caracterizar ali a vida de cada um para a gente poder ajudar a ter um envelhecimento saudável. Ótimo. Perfeito. Muito. E você falou lá, por exemplo, assim, que o envelhecimento, né, já começa aos 30 anos. E quando é o melhor momento para a gente procurar um geriatra? Já que você falou que o geriatra é o médico especialista ali nesse cuidado ao paciente idoso, né? Que teoricamente, a partir dos 60, a pessoa já é considerada idosa. Mas qual é o melhor momento de procurar o geriatra? É aos 60? Então, quando a gente começa a se preocupar com as tais reservas de saúde, já com 30 anos, é muito mais fácil, porque a gente vai construir, a gente vai fazer escolhas de construção ao longo da vida. Então, o geriatra, ele tem esse olhar amplo, né? Ele consegue, junto com o paciente, definir estratégias para a gente ter essa construção. Então, como o geriatra, ele tem essa visão mais ampla de funcionalidade, de qualidade de vida, ele vai te ajudar, sim, e muito, com 30, 40 anos, a construir essa reserva. Reserva metabólica, cardiovascular, cognitiva, né? Então, todos esses pilares estão dentro dessa nossa reserva e o geriatra, ele com certeza vai ter uma visão muito boa e vai te ajudar muito. Então, assim, eu indicaria procurar um geriatra, sim, com 30, 40 anos, se você quer envelhecer bem. Perfeito. E outra questão, assim, que não sei se é mito, ou se é verdade, aí eu estou trazendo para você, é a gente decidir assim, tá, tudo bem, eu tô com acompanhamento geriátrico, né? Mas o que que eu posso fazer além do geriatra? Existe um acompanhamento ali multidisciplinar? Você acha que isso faz diferença no acompanhamento do paciente idoso? Você é especialista, inclusive, em neuropsiquiatria geriátrica, né? Então, o que que a equipe multidisciplinar ajuda nesse processo do envelhecer saudável? A equipe multidisciplinar tem um papel fundamental no processo de envelhecimento, porque o médico, apesar do geriatra, né, ele ter um olhar técnico, ele tem um olhar também global, funcional, e a equipe multidisciplinar muitas vezes ajuda nesse olhar. Então, quando integra toda uma equipe, né, a nutricionista com aquele olhar para alimentação, a preparadora física, a fisioterapeuta para a parte de atividade física e saúde muscular, a assistente social, a gerontóloga que entra nesse contexto olhando né, a visão, a família, a casa do idoso. Então, tudo isso ajuda o geriatra a entender a vida daquele paciente, daquela família.
E quando você entende a vida, você entende e você consegue dar mais sentido ao que está sendo feito ali e consegue tratar as doenças, seja uma demência, seja uma depressão, de forma muito melhor, porque você está entendendo a vida daquele paciente. Então, a equipe multidisciplinar, o geriatra ele precisa dessa equipe, porque de fato muda o tratamento do paciente, não só o tratamento medicamentoso, como também a parte não medicamentosa. Então, é fundamental no trabalho. Eu agradeço muito a nossa equipe também lá da matéria, que ajuda a gente. Sem elas, sem essa equipe, a gente não chegaria onde a gente está. Não, Uhum. a longevidade saudável passa, né, pelo acompanhamento multidisciplinar, né? Isso faz muita diferença, principalmente nos pacientes muito idosos, né? Acima de 80, esses pacientes ganham, né, anos de longevidade saudável, né? Com qualidade. A gente não quer só anos de vida, né? A gente quer anos Isso com qualidade, né? E falando em longevidade, o que que você consegue explicar para a gente? Eu acho que esses termos eles têm chegado cada vez mais facilmente à população, mas geram um pouquinho de dúvida entre a diferença da idade biológica e a idade cronológica. Isso é uma ótima pergunta, sim. Hoje em dia se fala muito sobre isso, mas acho que as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender. Sim. A idade cronológica, na verdade, é a nossa idade em números, é a idade ali do documento. E a idade biológica é a idade do nosso sistema orgânico, de como a gente envelhece por dentro. Tá? Então, pode ter uma pessoa com 60 anos, né, totalmente ativa, autônoma, faz atividade física, tem uma boa, né, saúde cerebral, e outra pessoa com 60 anos, mais frágil, sarcopênica, sem massa muscular, com dificuldade de mobilizar, né, dependente de terceiros. Então, a mesma idade cronológica em números, mas uma idade biológica totalmente diferente. Essas pessoas vão envelhecer de forma diferente. Então, hoje em dia, o que a gente quer é que a pessoa tenha uma idade biológica cada vez mais jovem, né? Não me importa a idade cronológica em números, o que me importa é como ela está envelhecendo por dentro. Então, essa é a diferença e é isso que a gente busca, a idade biológica. Perfeito, muito bom. E Babi, uma pergunta que foge um pouquinho do tema, mas aproveitando que você é a nossa especialista em neuropsiquiatria, né? Eu queria saber assim, demência é prevenível? Com certeza, tá? É, temos a boa notícia é que tem uma parte genética, sim, mas é pouca. E a outra parte é controlando os fatores de risco. Então, se a gente tiver um estilo de vida saudável e controlar os fatores de risco, a gente consegue sim prevenir a demência. Então eu fiz atividade física a vida toda, me alimentei bem, controlei minha saúde mental, tive amigos, tive propósito, não vou ter demência? Também não quer dizer que você não vai ter demência, tá? Mas se você tiver esses fatores de controlar esses fatores de risco, sim, a chance é muito menor. E sim, você pode demorar mais tempo para ter a demência ou alguma outra doença, né, neurodegenerativa. Então, isso pode atrasar os sintomas também. Então, fatores de risco, né? Controlar a pressão, diabetes, colesterol, fazer atividade física, alimentação e sono, né? Cuidar da saúde mental, né? Evitar depressão, ansiedade. Isso tudo são fatores que contribuem e, sim, a gente controlando eles, a gente consegue prevenir de forma, né, melhor a demência. Mais efetiva, Mais né? efetiva. O envelhecimento, assim, quem disse, né, que o envelhecimento é só flores, está enganado, né? Assim, a gente sabe hoje que o envelhecimento ele precisa ser acompanhado de perto e a gente precisa ter estratégias, né? Não só na prevenção das demências, que um grande temor de quem envelhece, né? Mas não só as outras doenças e muitas das vezes a gente precisa só entender esse limiar, né? Porque tem uma história de longevidade saudável que, na verdade, é vender uma farsa, né? Que existe, às vezes, um soro, uma reposição hormonal, algumas coisas que não têm comprovação científica, mas, ao mesmo tempo, as pessoas, né, que não fazem uma medicina séria, e profissionais de outras áreas, até da área da saúde, usam essa estratégia de envelhecimento saudável sem necessariamente ser um envelhecimento saudável, né? Então, assim, essas estratégias são super importantes, né, Babi, para a gente conseguir esse novo modelo de envelhecimento, Sim. né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Também, muita gente hoje quer envelhecer só pela estética, sem olhar para dentro, tá? E tem muitos testes genéticos, epigenéticos, que realmente a ciência está avançando muito. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente lança a mão desses testes, ou quando a gente pensa nessas terapias. Realmente isso é efetivo? O que que isso vai mudar na vida do paciente? Se eu descobrir alguma coisa, um teste positivo para alguma doença,
que eu vou conseguir fazer? Então, eu acho que tudo tem que ser ponderado com muita calma, conversado com o paciente, com a família, entender se aquilo gerar um resultado, o que eu vou fazer com esse resultado? Dá tempo de mudar? Eu posso mudar alguma coisa? Não posso? Então, isso tudo tem que ser conversado. A gente vive num mundo moderno de muitos avanços, de muita tecnologia, que é muito bom, mas ao mesmo tempo também a gente tem que tomar um certo cuidado para não sair fazendo muitas coisas sem muito sentido, né? Perfeito. Brilhante colocação, né? Na verdade, assim, a gente tem até um novo conceito que está em voga, né? E existe ali uma discussão se a gente estaria diante de um etarismo e daísmo, ou se a gente está, de fato, de um novo conceito sobre a forma de envelhecer, que é o Note, né? O Note é essa pessoa que aos 70, 80 anos, as pessoas aos 60, né? As pessoas não querem envelhecer como a vovozinha do tempo passado, né? Sentada numa cadeira de balanço tricotando. Elas querem ser protagonistas da sua própria história. Elas vão aprender línguas, vão fazer faculdade, elas vão ativa, né, ao trabalho ativamente. Então é super importante a gente ter esse olhar diferente para o envelhecimento, sem esses rótulos, porque os rótulos às vezes nos colocam em situações meio radicais, né? Ou você é de um lado ou você é do outro, e não é esse o objetivo da gente discutir sobre o envelhecimento, mas sim a gente trazer esse protagonismo ao envelhecimento. Acho que o que é interessante, né, porque, bom, diferente de vocês, né, eu não sou geriatra, e o que eu acho que acaba sendo um ponto importante da gente trazer aqui e destacar, que a importância da figura do médico geriatra vai muito além de pessoas que são idosas e adoecidas. É um cuidado com o envelhecimento como um todo, e a gente acaba usando a expressão, né, o que seria uma pessoa frágil, uma pessoa robusta, mas como esse olhar, ele olha o indivíduo, seu momento de vida, independente, né, da sua idade de registro ali da carteira de identidade, da sua certidão de nascimento, mas que traz para ele todas as possibilidades de viver plenamente o organismo que ele tem. Então acho que esse é um ponto, acho que é muito do que você falou aqui, né, a gente conseguir adequar a pessoa dentro de todos esses pilares, também independente do momento que ela chegue até essa figura do geriatra, e que ela busque essa mudança de vida, porque eu acho que esse é um ponto importante, pode ser uma virada da vida, né, esse acompanhamento pode fazer com que você vire e nunca seja tarde para você alcançar o seu máximo, né, de tempo e de vida vivida, que eu acho que é disso que a Exatamente. gente fala. E é isso, eu acho que a gente também tem o papel de tentar mudar a forma como as pessoas veem o envelhecimento. Acho que o geriatra tem esse papel hoje em dia, e é muito legal a gente estar aqui podendo falar sobre isso, né? Tanto é que no símbolo do idoso no trânsito, eu acho isso o máximo. Mudou, né? Antes era um idoso ali Com a na bengala. questão de vaga de Sim. estacionamento, um idoso com a bengala curvado para frente, e hoje é um idoso ereto, numa posição assim, né? Um idoso robusto, que a gente fala, um idoso, né, saudável. Aham. Então é legal isso, a gente vê que a sociedade está mudando, tem muita coisa ainda para mudar, e a gente falar sobre isso, acho que é um bem que a gente faz para a humanidade como um todo, né. Perfeito. Muito obrigada, Babi. Foi super esclarecedora a nossa conversa, né? Ajudou a gente a entender essa questão do envelhecimento, tirar um pouco desses tabus, né, que envolvem o envelhecimento. E é muito importante, assim, a gente discutir mais sobre isso, né? Como é que as pessoas te encontram? Como é que as pessoas fazem para te localizar? Enfim, você tem Instagram, tem rede social? Conte um pouquinho para a gente sobre isso. Tenho sim, meu Instagram é Bárbara_Gasal, doutora Bárbara_Gasal. Eu atendo no Instituto Matera, então também tem lá Instituto.Matera, quem quiser pode ir lá procurar e saber um pouquinho mais da gente. Estou disponível aí para o que vocês quiserem sempre, tá bom? Perfeito. Muito bom. Muito, muito obrigada, Gê. Muito Sim. obrigada, Babi. Foi ótimo nossa conversa e esperamos vocês em mais um episódio.